Prezadas crianças, professores, pais, mães que acompanham o nosso canal, eu conto a história, você faz o desenho. Estou de volta com uma nova história. Essa história também faz parte da coleção de livros de leitura com o mesmo nome do canal. Eu conto a história, você faz o desenho. E se eu não me engano, está no livro do 3º ano. Eu sugeriria a todos os pais, mães, professores, que continuem lendo para os seus filhos as histórias que a gente conta aqui, uma vez que eles não têm acesso de outra forma a ouvi-las. E certamente não se beneficiariam das lições que eu procuro incutir através da sugestão da moral da história. Eu lembro de uma frase muito importante de um teórico em educação que diz: ensinai bem as crianças, contai-lhes histórias sublimes e podereis ter a esperança de ver um mundo sem crimes. A história de hoje tem por título Uma Mentira que Durou uma Semana. Sérgio e Sofia eram irmãos gêmeos. Tinham 9 anos e cursavam o 3º ano do ensino básico numa escola municipal. Moravam numa casa não muito grande, mas muito arejada, organizada e, contudo, sempre muito limpo. O pai era pedreiro e passava o dia fora de casa, ajudando a construir casas e edifícios. A mãe trabalhava como costureira num pequeno quarto que havia sido construído lá fora no quintal. Ela tinha muito trabalho, mas nunca deixava de olhar para as crianças para ver o que eles estavam fazendo, com quem estavam brincando, se haviam feito os temas que a professora tinha sugerido para casa, se estavam com os amigos, que tipo de amigos eles tinham junto a si. Enfim, ela cuidava deles sempre com muito cuidado. Mesmo na frente da televisão, ela sempre fazia questão de ver o que eles estavam vendo. E assim permitia ou não que continuassem a ver o que gostavam. Com os retalhos que sobravam das suas costuras, ela costumava fazer roupa para os seus filhos. Ela fazia calças, calções, camisetas para o Sérgio, vestidos, saias e blusas para a Sofia. Estava chegando o dia do aniversário das crianças e ela pensou em fazer um presente diferente para cada um deles. E assim, dessa maneira, para o Sérgio, ela pensou e fez uma bola de pano, bem apertada, bem socada, para que ele pudesse brincar com os seus amigos nos dias em que lá fora estivesse chovendo. E assim fez. Para a Sofia, ela conseguiu fazer uma boneca de pano que também ficou muito linda. Tinha tranças que iam até embaixo dos ombros, um vestido lindo, colorido, sapatinhos, enfim, tudo que uma boneca precisava ter. Mas tinha um problema. Ela não encontrou tecido para poder encher a boneca de pano como ela encontrou para fazer na bola do Sérgio. Então ficou pensando e teve uma ideia. Foi na cozinha, pegou grãos de milho e encheu a boneca toda com grãos de milho, costurou-a e ela ficou tão molezinha e gostosa de brincar como teria ficado com o pano. Os 2 presentes ficaram exatamente como ela tinha imaginado. Sofia, quando recebeu a boneca, ficou encantada. Não largava dela um só minuto. E o Sérgio, com a sua bola, também feliz, começou a brincar e chamava os amigos para brincar com eles dentro de casa. Os irmãos costumavam se dar muito bem. Apenas uma ou outra discussão por alguma coisa sem importância, mas logo se acertavam, pediam desculpas e assim mesmo, tivessem ou não tivessem razão, eles ficavam, como se diz, numa boa, né? Um dia, porém, houve uma discussão um pouco mais séria. O Sérgio não achou a bola que ele tanto gostava de brincar. E pensou, foi minha irmã, foi a Sofia, porque no dia anterior ela tinha reclamado do barulho que ele estava fazendo, brincando com seus amigos dentro de casa. Por mais que Sofia dissesse que não tinha sido ela que tinha escondido a bola e que não sabia onde a bola estava porque nem a tinha visto, ele não acreditava e ficou a tarde inteira
perguntando, perguntando, perguntando. Por mais que Sofia dissesse que não havia visto a bola e muito menos a tinha escondido, ele não acreditava. Passou quase a tarde toda atormentando e incomodando a menina, porque queria que ela dissesse onde havia escondido a bola dele. Ela, porém, não podia confessar, porque ela sequer tinha visto a bola. E o que não acontecia nunca aconteceu naquele dia. Eles foram dormir sem falar um com o outro e ele muito bravo, achando que sua irmã tinha escondido a bola dele para que ele não brincasse mais. Já na cama, o Sérgio, incomodado com o que tinha acontecido e pensando em vingar-se da irmã, ele ficou pensando o que poderia fazer para esconder a boneca dela. E então teve uma ideia que não foi das melhores. Ele resolveu que pegaria a boneca da irmã, a esconderia e tinha certeza de que ela não iria achá-la. Mas onde? Escondê-la dentro de casa não dava certo, ela com certeza a encontraria. Então ele teve uma outra ideia que não foi melhor do que a primeira, ao contrário, foi bem pior. Pensou: quando todos estivessem dormindo, ele pegaria a boneca, iria ao quintal, faria um buraco, colocaria a boneca dentro do buraco e a cobriria com terra. Só a desenterraria quando a irmã lhe contasse aonde estava a bola dele. E foi o que ele fez. Quando todos dormiam tranquilos, ele saiu da cama, bem devagarinho, pé ante pé, tentando não fazer barulho nenhum, abriu a porta da cozinha, foi até aos fundos do quintal, fez com as mãos um buraco, não muito fundo, colocou a boneca dentro do buraco e, por último, cobriu-a de terra, da maneira que não tinha deixado nenhuma pista. No dia seguinte, e durante toda aquela semana, a Sofia perguntou, chorou e ficou muito triste por não ter achado sua boneca. Os pais perguntavam aos dois, ao Sérgio especialmente, se não a tinham guardado em algum lugar que não se lembravam agora. Será que vocês não viram a boneca mesmo? Até que, semanas depois, numa bela manhã de sol, quando a mãe das crianças atravessou o quintal para ir para o seu quartinho trabalhar, ela teve uma visão estranha. Vários pezinhos de milho despontavam num canteiro lá no fundo do quintal, com um formato estranho. Ela aproximou-se um pouco mais e o que era aquilo? Aqueles pezinhos de milho tinham um formato que ela conhecia, porque era o formato da boneca que ela havia feito para a Sofia. Chegando mais perto, ela pôde ter certeza de que era isso que tinha acontecido. Alguém havia enterrado a boneca naquele lugar e a boneca cheia de milho havia brotado e agora estava ali com os pezinhos aparecendo na terra com o formato daquele brinquedo. Quando as crianças chegaram da escola, levou os dois até aquele lugar, porque ela não havia mexido na terra, e perguntou a cada um deles o que significava aquilo. A Sofia já estava chorando por ver que sua boneca devia estar completamente apodrecida debaixo da terra. E o Sérgio, muito pálido e já choramingando, disse que ia tirar a boneca da terra naquele dia, mas não tinha ainda conseguido. Ele só não se deu conta que, como a boneca era recheada com milho, na terra os grãos brotaram no mesmo formato em que foram enterrados, e assim havia uma pequena plantação de milho em forma de boneca no quintal. E o pior de tudo, sua mãe e sua irmã estavam decepcionadas por ele ter mentido e enganado a todos. Ora, muito bem, disse a mãe.
Como castigo, você não poderá mais brincar com a sua bola de pano até que eu consiga juntar mais retalhos e todos os que preciso para fazer uma nova boneca de pano para a sua irmã. O menino concordou, sem reclamar, envergonhado do que tinha feito, e assim pediu desculpas também à sua irmã e à sua mãe. Ah, um amigo de Sérgio devolveu a bola 2 semanas depois que ela sumiu. Ele a tinha levado para casa por engano e em seguida viajou para a casa dos seus avós, onde ficou 2 semanas e por isso não a tinha entregue antes. O que é que nós podemos pensar dessa história como sugestão para uma moral da história? Nós não podemos e não devemos acusar ninguém por alguma coisa que não temos certeza que essa pessoa tenha feito. E ainda que tenhamos quase certeza, esse quase não é a totalidade. Então nós não devemos nunca realmente ficar culpando os outros. E mesmo que a gente tenha certeza, mesmo que tenhamos a certeza de que foi a pessoa que fez aquilo que nós não gostaríamos que ela tivesse feito, para que nos vingarmos? Se nos vingarmos, nós vamos nos tornar exatamente iguais àquela pessoa que praticou uma má ação. Então, o importante é que nós possamos conversar com essas pessoas e mostrar a eles, como a mãe mostrou aos 2 filhos, que não devemos mentir, porque a mentira tem perna curta. A vingança pode trazer um alívio imediato para a raiva, mas isso não vai durar muito tempo e pode trazer consequências bem graves. Existe um outro ditado que diz: acredita em metade do que tu vês e em nada do que te contem. Pensa nisso. Gostaram da história de hoje? Então, curtam, inscrevam-se e me acompanhem na próxima semana. Um beijo para vocês.